Graças a Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Que bom podermos estar aqui hoje à noite. Glória a Deus. Obrigado aos meninos do louvor, sempre nos abençoam tanto. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Bem, estamos felizes de estar aqui hoje à noite. Se fazia algum tempo que você não estava na casa do Senhor, e assim como alguns irmãos hoje de manhã, voltou a estar aqui após alguns meses porque se vacinou, glória a Deus, é bom te ter aqui. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E também glória a Deus que eu acho que o frio está indo embora. Louvado seja Deus. Quarta-feira vamos bater 31. Glória ao Senhor Jesus. Esta semana, irmãos, nós alcançamos um marco para nós significativo e importante com relação a nossos meios de comunicação digitais. O nosso canal, você que nos assiste em casa, faz parte desse processo. Nosso canal no YouTube chegou à marca de 3.000 inscritos, para a glória de Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, é bênção. Glória a Deus. Você que está aí nos assistindo em casa, glória a Deus. Tivemos um pequeno probleminha no áudio no começo da transmissão, mas está tudo resolvido. E fica aqui um pedido a todos os irmãos que estão aqui e os que estão nos acompanhando em casa. Inscrever-se no canal da igreja ajuda muito na plataforma, no YouTube, porque a plataforma entende que aquele canal está produzindo um conteúdo que as pessoas têm interesse. Se as pessoas têm interesse, a plataforma começa a colocar o canal em evidência. Por isso, você que nos acompanha hoje, é muito importante se inscrever no nosso canal. Parece youtuber falando, né? Dá aquele joinha. Por quê? Porque a plataforma também entende, poxa, eles produziram um conteúdo de qualidade, as pessoas estão gostando. Então ele começa a recomendar aquele conteúdo e, obviamente, compartilhar, espalhar essa mensagem. Às vezes a gente dá uma olhadinha lá, a gente tem na proporção 1.000 visualizações de um vídeo e às vezes 100 curtidas. Isso quer dizer 10% das pessoas que passaram por ali curtiram, às vezes esquecimento. Às vezes a gente está em casa também assistindo pela TV e não tem como, né? Então separa rapidinho, entra no celular, dá aquela curtida, volta para assistir na TV e está tudo certo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo de número 28. Você que está aqui hoje nos visita, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando este culto online, não conhece a Igreja Batista Memorial, todas as nossas informações estão abaixo na descrição desse vídeo, nossas redes sociais, uma maneira como você pode entrar em contato conosco. Você também pode escrever aí no chat, dizer quero oração, quero uma visita, quero um contato. Nós iremos até você da maneira que for possível. 1 Samuel, capítulo de número 28. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra, pretendo ser breve, porque ainda vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos ler todo o capítulo, tá bom, irmãos? Vou tentar aqui pensar as partes mais importantes, mas eu quero que a gente dê uma olhada na história e depois a gente aplica ela aos nossos corações. 1 Samuel 28, quem achou diz amém. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos da terra de Israel. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Umim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu-se outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu a mulher: bem sabes o que fez Saul, e como eliminou da terra os médios e os adivinhos. Por que, pois, me armas uma cilada à minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste?
pois tu és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo como um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também as minhas palavras, as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém ele recusou e disse: não comerei. Mas os servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e sentou-se no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se, matou, e tomando farinha, amassou e cozeu pães asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram naquela mesma noite. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você viesse comigo por um instante para um vale em Israel chamado Vale de Jezreel. E naquele vale estão acampados dois exércitos. Mais ao sul está acampado o exército dos filisteus, e mais ao norte está acampado o exército de Israel. O rei, o líder do exército de Israel é o rei Saul. E agora os filisteus então se acampam para lutar contra Israel. E quando Saul percebe aquela situação, ele percebe que aquela derrota é iminente. Imagine comigo Saul, porque o ponto onde o exército de Israel estava acampado era um ponto mais alto, e ele conseguia ver ao longe o acampamento dos filisteus. Imagine ele numa noite como essa, parado no topo de uma colina, olhando a diferença que havia entre o seu exército e o exército que ele havia de enfrentar. Todas as luzes, todas as tochas, toda a zombaria. Ele sabia que no outro dia pela manhã aquele exército iria atacá-lo e que ele ia perder. E nesse momento ele percebe: eu não tenho escapatória, esse exército vai me atacar e nós não vamos ter para onde correr. Mas fora isso, Saul também está atormentado por um outro motivo, e o motivo é que Deus não fala mais com ele. Deus não fala mais com Saul. O Senhor, ele vai dizer mais para frente: o Senhor já se apartou de mim. E Samuel, que era o grande profeta da nação, já havia morrido. O povo já havia velado e chorado por Samuel. Quando ele vê tudo isso, exército que vai destruí-lo, Deus que não fala com ele, o profeta que morreu, ele então, num ato de desespero, vira para os seus servos e fala assim: não tem por aí alguma pitonisa nas versões mais antigas? Não tem por aí alguma médium, alguma necromante, alguém que fale com os mortos? Porque eu preciso de conselho, eu preciso de orientação de alguma forma, eu preciso saber o plano de Deus para mim. Então aqueles seus servos disseram: mais ao norte aqui tem uma cidade chamada Endor, e dizem que lá tem uma mulher que faz necromancia, que conversa com os mortos. E naquele momento o rei de Israel decide então se conectar com o príncipe das trevas. E aqui, irmãos, antes da gente prosseguir hoje à noite, vale um aviso: lidar com as trevas é coisa muito séria. Lidar com as trevas é coisa muito séria. Ocultismo é coisa séria. Manifestações e invocação do mal não são uma brincadeira. A gente não pode fazer jogos com essas coisas, a gente não pode brincar com essas coisas. Existe uma força
espiritual oculta que age no mundo e ela age com força no mundo. E a gente percebe, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, quando Moisés desafiou, por exemplo, os magos de Faraó. Os magos de Faraó conseguiam fazer gravetos se transformarem em serpentes. A palavra do Senhor nos diz, Jesus falando sobre os falsos profetas, Mateus 24, ele diz: os falsos profetas farão grandes sinais. Eles farão grandes sinais, grandes proezas. Deus é trino, Deus trino, a realidade espiritual é que Deus é trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas existe uma outra realidade espiritual, a realidade do mal, e Satanás, como um grande copista, como um grande copiador e enganador, ele também imita a Trindade, Satanás, o falso profeta e o anticristo. E a palavra do Senhor diz sobre o falso profeta, por exemplo, em Atos 19, 20, que o falso profeta fará grandes sinais, grandes proezas, para levar as pessoas a se marcarem com a besta e virem a adorar a besta. E a pergunta que eu te faço é: da onde vem o poder para esses grandes sinais acontecerem? De onde vem o poder para que mágicos façam coisas assim, falsos profetas façam coisas assim, o falso profeta de Apocalipse fará grandes sinais a fim de enganar as pessoas? Este poder vem do lado negro da força, se você é um fã de Star Wars. Esse poder vem do dark side, né? Vem do lugar das trevas, vem do lugar negro. Esse poder vem das forças do mal, das potestades do ar, que agem no mundo, das hostes espirituais. E o que acontece é que Saul, que conhecia Deus, Saul tinha sido enchido pelo Espírito de Deus, ele tinha sido ungido por Deus como um rei, ele tinha, o maior profeta da nação até então, que era Samuel, havia ungido, ele tinha entrado na casa dos sacerdotes, ele tinha profetizado com eles, ele tinha experimentado a alegria da adoração, e esse mesmo homem decide agora se meter nas trevas. Ele decide entrar numa caverna atrás de uma necromante e se envolver com um lugar, um ambiente de adoração satânica. E lá, quando ele chega naquele lugar, ele diz: o motivo que eu estou aqui, pelo qual eu chego aqui, é que Deus não fala mais comigo. Deus falava com as pessoas de 3 maneiras no Antigo Testamento, basicamente. Deus falava por sonhos, Deus falou com José por sonhos, lembra disso? Deus falou com Nabucodonosor por sonhos, Deus falou com Faraó por sonhos. Então Deus falava por sonhos, Deus falava por profetas, só lembrar do próprio Samuel, que falou muitas vezes com Saul, Natã, que falou com Davi, e por aí vai. E Deus falava, Saul cita isso, Deus falava pelo Urim e pelo Tumim. Quem é bom de Antigo Testamento vai lembrar o que é isso. O sumo sacerdote carregava uma estola, aqui na frente ele tinha 12 pedras, uma pedra para cada tribo de Israel, mas ele tinha um tipo de bolso por trás assim, que ele carregava 2 pedras que se chamavam Urim e Tumim, e o sumo sacerdote carregava aquelas pedras próximas ao coração. Diz a palavra do Senhor quando aquilo foi instituído, porque quando ele fosse buscar conselho de Deus, ele então teria aquele conselho de Deus perto do coração. Isso é lindo. Então, sim ou não, Deus, o sumo sacerdote entraria no santíssimo lugar, buscaria a vontade de Deus, e basicamente uma daquelas pedras se acenderia, porque Urim e Tumim significa luzes. Se acendesse uma era sim, se acendesse outra era não. Então, de nenhuma dessas formas Deus está falando mais com Saul, nenhuma dessas formas. E aí você diz: por que Deus não está mais falando com Saul? Porque Saul vem numa, eu ia usar um termo antagônico aqui, né? Ele vem numa crescente decadência, ele vem caindo com frequência, tipo uns times aí que foram para a Série B, você vê que o negócio vai de mal a pior. Então, ele já desobedeceu a Deus quando fez o papel de sacerdote, quando impaciente, porque Samuel não chegava, foi lá e prestou sacrifício, ele não podia fazer aquilo, desobedeceu a Deus. E quando o Senhor falou: você vai entrar na terra dos amalequitas e eu não quero que sobre nada, e ele, por barganha comercial, poupa a vida do rei da amalequita e poupa os bens, poupa o dinheiro, poupa o gado, e ali então ele comete um pecado de desobediência. É aquele famoso texto que Samuel vai dizer, a gente sabe bem: obedecer é melhor que sacrificar. O que é isso que você fez? Que insistência é essa em desobedecer ao Senhor? E aí Samuel vai dizer: você, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou. E aqui, irmãos, fica uma lição para nós. Eu queria que você gravasse isso hoje à noite. Deixa eu tentar resumir da seguinte forma: se você constantemente decide desobedecer a Deus, se você constantemente decide não dar ouvidos à voz de Deus, pode ser que Ele pare de falar com você. Pode ser que Ele pare.
A palavra do Senhor chama isso de entregar os homens à sua própria concupiscência, Romanos capítulo de número 1, fala a gente não obedece, fala a gente não quer ouvir, fala a gente não obedece, fala a gente não quer ouvir, tem uma hora que Deus fala, então tá bom, segue do jeito que você quiser. E eu quero te dizer, não existe castigo maior de Deus para nós nessa vida do que Ele nos abandonar a nós mesmos. Não tem castigo pior nessa vida do que Deus nos abandonar a nós mesmos, dizer, não vou mais falar a sua consciência, não vou mais te importunar, vou te deixar solto nas suas paixões. E nesse momento que Saul percebe que Deus não fala mais com ele, ele diz assim, eu preciso falar com Samuel, eu preciso arrumar alguém que traga Samuel para falar com ele, porque aquele era um homem de Deus. E aí ele chega nessa caverna, ele chega nessa médium, nessa necromante, e ali dentro daquele lugar, então, ele trava um diálogo com ela, faz com que ela então evoque Samuel. E eu não sei como que era a mandinga, como que era o esquema assim, para ela estabelecer o contato com o mundo espiritual, se tinham cristais, se rolou uns tambores, se tinha vela, se tinha frango, eu não sei, né? Eu não sei como que era o esquema, se tinha champanhe, vinho, não sei, eu só sei que de alguma forma ela abre os portais do mundo espiritual, de repente aquela mulher dá um grito, e ele fala, o que você vê? Eu vejo como um Deus subindo da terra, e Saul diz, como que é a aparência dele? E ela diz, é um ancião com um chale, né? E aí, por que ela cita isso? Porque esse era o chale que o profeta usava. Samuel era uma figurinha carimbada, todo mundo sabia. Aliás, quando Samuel diz para Saul que ele foi rejeitado pelo reino, Saul puxa pelo chale e acaba rasgando esse chale. E aí Samuel diz para Saul assim como você rasgou esse chale, o Senhor rasgou o seu reino hoje. Então era muito forte a maneira como Deus falava. E aí quando ela fala, veja um ancião com um chale, com tal, a Bíblia fala, Saul entendeu que era Samuel. Entendendo Saul ser Samuel. Então aqui vai um segundo ressalvo para você hoje à noite. Pessoas desesperadas tendem a ser mais facilmente enganadas. Sim ou não, irmãos? Pessoas desesperadas tendem a ser mais facilmente enganadas. Entendendo Saul que aquele era Samuel. A pergunta que fica, e esse aqui é um daqueles textos de tensão teológica na Bíblia, a pergunta que fica para você é, e aí, Samuel apareceu naquela sessão, sim ou não, irmãos? Samuel deu as caras lá naquela sessão, como que é esse negócio? Então, existem algumas interpretações, até alguns pais da igreja defendiam essa linha, alguns dizem que não, que ela só fingiu o tempo inteiro, mas a minha resposta e mediante essa pergunta, um morto pode voltar e ainda revelar aquilo que vai acontecer no futuro? E eu digo para você, 1000 vezes não. 1000 vezes não. E eu vou te dar alguns motivos rapidamente. Primeiro, a Bíblia diz que consultar os mortos é abominação. O povo já sabia disso. O próprio Saul tinha desterrado da terra de Israel todos os necromantes. Então, diz a palavra em Deuteronômio 18, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, é uma coisa abominável. Isaías 8,19, a Bíblia diz, quando vos disserem, consultem os necromantes e os adivinhos, que andam por aí, que murmuram nas sombras, acaso não consultará o povo seu Deus? A favor dos vivos podem se consultar os mortos? Então, primeiro, não era Samuel para mim, porque é uma abominação consultar os mortos na Bíblia. Segundo, Samuel foi reto todos os dias da sua vida, andou em temor do Senhor todos os dias da sua vida. Por que é que depois de morto, ele ia se meter a fazer uma coisa abominável ao Senhor? Terceiro, como é que Deus permitiria que Samuel participasse de algo que era abominável para ele mesmo? Não, vai lá Samuel, vai lá, pode ir lá, vai fazer uma coisa abominável para mim. Como que isso funciona? Quarto, isso aqui é muito importante, mortos não voltam. Não tenha medo do escuro, tá bom? Eu tinha medo de morto quando eu era criança, alguém mais tem? Depois, quando eu cresci, eu pensei, aí eu descobri que a vida é assim, não são os mortos que fazem mal para a gente, são os vivos, né? Eu descobri isso, mas eu morria de medo quando eu era criança, eu não ia ver a pessoa quando estava no caixão, eu tinha muito medo mesmo. Dia que eu entreguei minha vida a Jesus, isso tudo passou. Se você ainda carrega isso no seu coração, nós vamos orar por você, sério mesmo, porque mortos não voltam. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo número 16, lembra da parábola do rico e do Lázaro? Então,
O rico vai para o inferno, Lázaro sobe, e aí o rico está lá naquela desgraceira do inferno, de alguma forma ele avista o seio de Abraão. Jesus está explicando só para que a gente entenda a diferença, e ele fala assim: pelo amor de Deus, pede para o menino molhar o dedo aí e me dá um pouco de água. E aí Abraão fala assim: existe entre nós um grande abismo, que os que querem passar daí para cá, não podem. Ou seja, morreu, o juízo se estabeleceu, não existe um estado intermediário, um purgatório, onde você vai purgando os seus pecados. Você foi uma pessoa mais ou menos, aí a gente ora por você aqui embaixo, te dá uma forcinha, e Deus fala assim: tá bom, vou deixar você entrar. Não é assim, tá bom? Então, a Bíblia fala, existe um abismo do qual você não pode passar, tudo bem? E aí ele fala: então faz o seguinte, manda esse menino aí lá na minha casa, falar para o povo que está todo mundo vivendo errado, está todo mundo com a vida torta. E aí, Abraão vai dizer: não tem como, eles têm a lei e o profeta. Ele diz: mas se alguém for lá e falar, eles vão acreditar. E aí no versículo de número 31 de Lucas 16, ele diz, Abraão responde, se vocês não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que, não é ainda que um morto vá lá, olha o que ele diz: ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que, vamos supor que esse cara ressuscitasse e fosse lá, ainda assim eles não acreditariam, porque a pessoa não é convencida por um morto ou por alguém que ressuscitou, a pessoa é convencida pela lei e pelos profetas. Então o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo e a sua palavra, amém, queridos, tá bom? Então morto não volta. A palavra do Senhor nos diz, 2 Coríntios 5, versículo 8, preferindo estar ausentes no corpo e presentes com o Senhor. Morreu, fechou o olho aqui, estamos presentes com o Senhor. Quantos creem? Digam amém. Eu creio nisso. Diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 12, 7, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Hebreus 9, 27, cabe ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E um quinto motivo, porque não era Samuel que estava naquela sessão de descarrego, porque aquela suposta profecia do suposto Samuel não se cumpriu. Não se cumpriu. Ele vai dizendo no versículo 19 e 20, fica com a sua Bíblia aberta, ele diz assim: o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, porque volta o falso Samuel e ele está pistola, você sacou isso aí? Ele está boladaço, né? Ele diz assim: que é que você me tirou da minha tumba e me fez subir aqui? Ele está bolado, tá? Então, e aí ele começa a acusar Saul, fala: pastor, isso é um... O que o diabo faz de dia e de noite para nós, irmãos, diante de Deus? Nos acusa de dia e de noite. Então ele começa a falar: o Senhor, vai de novo, entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Primeiro, nem todos os filhos de Saul morreram na batalha, só 3 dos filhos morreram, outros 3 dos filhos ficaram vivos. Segundo, ele disse: amanhã você vai estar aqui comigo. Saul não morreu no dia seguinte, Saul morreu alguns dias depois. Terceiro, Saul não foi morto pelos filisteus, Saul se suicidou, ele não caiu na mão dos filisteus, ele mesmo tirou sua própria vida. E tem outras incongruências aqui. Então a pergunta que fica é: bom, se não é Samuel que estava ali, quem que estava naquela sessão? E eu não tenho outra resposta para te dar que não seja Satanás, o próprio. O demônio se apresentou naquele lugar, naquela noite. Não é de se admirar, porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo de número 14, que o próprio Satanás, se necessário for, se transforma em anjo de luz. Mas pastor, a gente estava lá, e foi um anjo de luz que veio e disse que minha mãezinha está bem, e não sei o que. Satanás, se necessário for, se faz de anjo de luz, não vai se fazer de Samuel? Quem estava ali, pastor? Se disfarçando de anjo de luz, se disfarçando de morto, se disfarçando de profeta, se disfarçando de falso profeta. Ele se disfarça daquilo que for, a fim de nos enganar. Muito bem, eu fiz esse parênteses só para você entender, porque esse é um texto de tensão na Bíblia. Que história é essa? Dá para consultar morto? Samuel voltou? Não, 1000 vezes não. É uma enganação do diabo na mente daqueles que estão fracos. E o que levou Saul ali foi a sua fraqueza e o seu desespero. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que Saul estava fraco na carne. Versículo de número 20 vai dizer que ele não tinha comido o dia inteiro e a noite inteira. E ele, tomba no chão. Então ele estava fraco na carne. Por isso que eu digo para você, a não ser que seja que você está fazendo um jejum, um propósito com Deus, come direitinho, irmão. Amém? Aí você vê que não enche, para, porque gula é pecado também, certo? Para, uai. Ontem nós estávamos almoçando lá em casa, daí eu terminei assim... Eu dei uma suspirada, falou: o que foi? Eu falei: eu estou decidindo se eu peco ou não. Porque se eu comer mais, eu vou pecar, né? Então,
come direitinho, certo? Se alimenta, bonitinho. Ele estava fraco na carne, ele estava fraco no espírito. Diz a palavra do Senhor que ele consultou o Senhor e o Senhor não lhe respondeu. E não é que aquele homem estava ali arrependido, buscando o Senhor, ele já não tinha um relacionamento com Deus. Fraco na carne, fraco no espírito e fraco nas emoções. Quando ele chega lá diante daquele falso Samuel, ele diz: eu estou muito angustiado, eu estou agoniado, eu estou com suador, meu peito está batendo aqui, eu não sei o que vai ser de mim. Então um homem que estava absolutamente debilitado, e diante de tudo isso, diz a Bíblia, que quando ele vê o primeiro vulto que se parece com Samuel, Saul entendeu então que era Samuel. É por isso que a gente precisa entender que falar com os mortos, leitura de mãos, leitura da sorte, astrologia, adivinhação, canalização por cristais, conversas com a natureza, orar para os espíritos da natureza, isso tudo é idolatria espiritual, e isso é muito perigoso, especialmente para alguém que já conhece a presença de Deus, que sabe o que é uma espiritualidade verdadeira e que conhece o Deus vivo. Essa história está aqui na Bíblia para dizer que tem lugares que a gente não vai, tem coisas que a gente não faz, e tem histórias nas quais a gente não se mete, porque aquilo não é lugar para nós, porque nós não pertencemos àquele lugar, porque quando a gente se expõe a determinadas realidades espirituais, ou procura determinadas coisas no mundo espiritual, a gente se expõe a um grande perigo mental, a gente se expõe a um perigo de um colapso espiritual, de termos nossas emoções afetadas, de permitirmos que demônios venham atormentar a nossa mente. E eu não tenho outro jeito de falar isso para você hoje à noite. Eu não tenho como adoçar isso para você, entendeu? Eu preciso te falar a verdade nua e crua, e essa é a verdade. O mundo espiritual, ele é um mundo das trevas, ele é perigoso, nós não mexemos com essas coisas, pelo menos não do jeito errado. É por isso, por exemplo, que aqui na igreja, nós somos absolutamente contra Halloween. Absolutamente contra. Ah, mas é só de brincadeira. Tem coisa que a gente não brinca. A gente não brinca de bruxa. Não, é sério, eu não vou ensinar meu filho a brincar de bruxa. Eu não vou ensinar meu filho a brincar de vampiro, de zumbi, de lobisomem, de Walking Dead, de corintiano, não é? Estava indo tão bem. Não, essas coisas são perigosas. O capeta vem levar a alma dele embora, e o que eu faço? A gente não brinca com determinadas coisas. Não, a gente acha legal uma historinha de vampiro, a gente acha legal uma historinha de fada, a gente acha legal uma historinha de bruxa, a gente acha legal assistir Lúcifer. Não, tira o nome, tira Satanás, porque o nome dele é Satanás, capeta, coisa ruim, cramulhão, adversário. Aí não põe Lúcifer, aí põe um cara, não é não? Um cara bacana, não é não, irmãos? Eu não sei, pastor, o senhor que está dizendo. Não me põe em maus lençóis. Pô, um cara bacana, educado, a gente começa a olhar e fala assim: rapaz, mas Lúcifer é um cara legal. Lúcifer é um cara bacana, ele não quer tão assim o mal das pessoas. Lúcifer está em regeneração, porque é isso que aquela série diz, né? Ele está em recuperação, ele está se arrependendo dos seus pecados. A gente não brinca com essas coisas, não mexa com bruxaria nem por brincadeira. Essas coisas não são para nós, essas coisas não são. Os filhos da luz andam na luz, e neles não há trevas nenhuma, diz a palavra do Senhor, nenhuma. Não tem pulseirinha, negocinho, camisetinha, não tem. Essas coisas não fazem parte do nosso contexto de vida. E o que acontece quando Saul decide se meter com essas coisas? Diz a Bíblia, no versículo de número 20, o que aconteceu com Saul naquele encontro? De súbito, caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo. Porque é isso que acontece quando lidamos com as trevas, o medo toma conta do nosso coração. Na presença de Deus não é medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, amém, queridos? Então aquele homem é tomado de medo. Então a Bíblia diz que aquele rei, que era o homem mais alto de Israel, a Bíblia fala que todos os homens batiam no ombro de Saul. Ele era o cara mais alto que tinha no reino todo. Aquele cepa daquele homem forte, ainda novo, empossado por Deus, ungido por Deus, rei de uma nação que tem a mão de Deus sobre sua vida. De repente ele está tomado de medo, com a barriga chafurdando na lama de uma caverna de uma bruxa.
Como que um homem sai de lá e vai parar aqui? Porque é isso que acontece, quando a gente começa a lidar com leitura da mão, com guias, com cristais, com satanismo, com ocultismo. Não é só uma consulta, isso vai acabar destruindo a sua alma, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Eu quero te dizer isso, você pode até ser membro da igreja às vezes, você pode ser um líder, você pode ministrar, fazer alguma coisa, ter recebido a unção de Deus, ter um dom de Deus sobre a sua vida, mas pode ser que você vá se afastando tão gradativamente de Deus e comece a lidar com coisas que não devia, que chega um momento que você já não consegue mais ouvir Deus, não consegue mais ser tocado pela sua voz na sua vida. Deus não falava mais com Saul, porque Saul queria a orientação de Deus, mas não queria o Deus da orientação. Saul queria saber qual era a vontade de Deus, mas ele não queria necessariamente cumprir a vontade de Deus. Saul queria a bênção e o favor de Deus, mas não queria o Deus do favor, não queria o Deus da bênção. Saul queria a vitória que vem de Deus, mas não queria caminhar com o Deus da vitória. Então é possível que você conheça a Jesus e conheça a Deus, mas não o possua, não o tenha em si. Aí Saul vai dizer: Deus se desviou de mim, não me responde mais. Não é Deus que se desviou de Saul, é Saul que se desviou de Deus. E isso é idolatria espiritual, e é uma das coisas mais graves que nós cometemos contra Deus. Por que ele chegou nesse ponto? Por uma constante desobediência, repetida desobediência. Samuel já tinha ensinado para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, olha que loucura, olha que ponto esse homem chegou. Saul, presta atenção, lembra que ele tinha desterrado os necromantes da terra, porque aquilo era abominação ao Senhor? Estão comigo? Então Saul está agora buscando a vontade de Deus, fazendo algo abominável a Deus. Percebe a loucura? Você percebe a pira? Ele está buscando a vontade de Deus, fazendo algo abominável a Deus. É a mesma coisa do cara chegar assim e falar assim: rapaz, meu casamento está ruim, eu vou melhorar o meu casamento traindo minha mulher, eu vou fazer as pazes com fulano dando uma surra nele. Não é isso, sim ou não? É isso, eu vou evangelizar nas festas clandestinas. É isso. Amor, nós vamos transar aqui antes do casamento para ver se dá certo. É a mesma conversa. Porque se não encaixar direito, aí a gente... Isso é o capeta te chamando, filha. Repreende esse miserável em nome de Jesus. Deus não quer que você faça uma campanha de 40 dias de jejum sem antes você obedecê-lo. Deus não quer que você faça algo extraordinário para compensar o monte de erro que você já fez na vida. Deus simplesmente quer que você obedeça. Obediência traz bênçãos ilimitadas sobre a nossa vida. Pequenos atos de obediência trazem grandes bênçãos sobre nós. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos obedientes. Deuteronômio capítulo número 28, depois você leia lá, a primeira parte de Deuteronômio 28, é uma bênção. Diz lá: você será próspero na cidade, você será próspero no campo. Se o inimigo vier contra você por um caminho, por 7 eles fugirão. Você lembra desse texto? E tudo que você fizer, mas começa com uma condição, no versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres os mandamentos dele. Aí sim, beleza, está certinho. No versículo número 15, diz a palavra do Senhor: se porém não deres ouvido à voz do Senhor, e não guardares os seus mandamentos, aí começa 68 desgraceiras na vida da gente. Tudo por quê? Por consequência de que a gente não quis obedecer. E eu digo para você, filho que está aqui, adolescente que está aqui, com esse espírito de rebelião desses nossos dias: obedeça o seu pai e sua mãe. Eles querem o melhor para você. Ah, mas meu pai... Porque tem aqueles... Já viu... Tem aquele pessoal muçulmano mais radical, eles chamam de xiita, né? Fala assim: meu pai não é xiita, meu pai é chato. Não é assim? Obedece seu pai. Obedece sua mãe. Se eles não estão pedindo nada do outro mundo para você, nada que vai contra Deus, obedeça, porque quanto mais você obedecer, mais abençoado você será. Vai por mim, obedece. Então a gente vê claramente nessa história, de que quando a gente tira Deus, Satanás entra. Não tem neutralidade no mundo espiritual. Não existe gente dizendo: não, eu estou tranquilo, eu estou observando, eu estou analisando. Quando a gente tira Deus, Satanás entra.
E quando Saul entrou naquela caverna, aqueles demônios começaram a atormentar a sua mente, aquela era uma das últimas noites da sua vida, e ele foi quebrado emocionalmente, quebrado mentalmente, e é isso que Satanás faz com a nossa geração nesses dias. A nossa geração está mais fraca do que nunca aqui, Satanás está esmigalhando a nossa geração, uma geração fraca, dependente, o homem psicológico doente desses dias que está se levantando, e ele tem amarrado a nossa geração, a escuridão tem enchido a mente dos homens. Deus está sendo a cada dia mais tirado de cena, gradativamente tirado de todos os nossos meios de comunicação, os nossos meios de produção, e o homem, é por isso que a cada dia mais o homem está atemorizado, está enlouquecido. E eu quero dizer uma coisa para quem está aqui hoje à noite me ouvindo pregar, e você que está em casa nos acompanhando: hoje você tem uma decisão que você pode tomar, uma escolha que você tem que tomar, e qualquer escolha que você tome na vida, que não seja se render a Jesus Cristo, é um absoluto desastre. Qualquer escolha que você tome na vida, que não seja se render a Jesus, não passa de um desastre. 1 João 5,12, a Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É simples assim. Aquele que tem o Filho, tem vida. Quem não tem o Filho, não tem vida. Deixa eu falar para essa geração mais soft, desse evangelho água de batata que estão pregando por aí hoje em dia. Você não pode ter só um pouquinho de Jesus. Não, eu meio que tenho Jesus. Eu sigo lá um pastor que ele fala uns negócios, eu acho legal. Eu de vez em quando, na Páscoa, no Natal, eu vou na igreja. Você não pode ter um pouco de Jesus e um monte de outras coisas e achar que você está bem com Deus. Não. Você ainda está em guerra com Deus. Você ainda não tem paz de Deus e nem paz com Deus no seu coração. As coisas não estão bem entre você e Deus não joga esse jogo com ninguém, porque Deus não é Deus de mistura. Ele não joga esse jogo, não um pedacinho de mim, um tanto de outras coisas. Então, é isso que a Bíblia diz: escolham nesse dia quem vocês vão servir, ao Senhor ou a Satanás, o bem ou o mal, a bênção ou a maldição, a noite ou o dia, a luz ou as trevas, a bênção ou a maldição. Escolham bem, porque disso depende a sua vida. Agora, aleluia, eu quero te dizer uma coisa: se a sua decisão é a cruz do Calvário, não existe demônio no inferno que pode te impedir. Se a sua decisão é a cruz do Calvário, não tem escuridão que possa te parar. Se a sua decisão é a cruz do Calvário, não há nada no seu passado que não possa ser quebrado e que te impeça de viver uma vida feliz, plena, salva e abundante em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Agora, não aceitar a Cristo é abraçar Satanás. Aquele que comigo não ajunta espalha, disse Jesus. Peraí, pastor, é assim? É assim. Aí alguém poderia dizer: mas pastor, essas coisas, a gente não mexe com essas coisas, feitiçaria, isso é coisa de outras pessoas. Quando Paulo ensina aos Gálatas capítulo 3, versículo de número 1, ele diz assim: Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Quem os enfeitiçou? Diante dos seus olhos, Jesus já foi crucificado e exposto, e ele diz: por que vocês são insensatos? Vocês começaram no Espírito e agora querem se aperfeiçoar na carne. Paulo está dizendo que o feitiço chega à nossa vida no dia em que a gente abandona a vida no Espírito e quer seguir tão somente a vida da carne. Quando enfeitiçado nesse texto é andar sobre a constante influência do mal. A palavra vai nos dizer, por exemplo, que a feitiçaria é uma obra da carne. Gálatas capítulo número 5, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas. Declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando que essa idolatria surge no nosso coração? Quando que a gente se deixa enredar por essas coisas? Quando a gente constantemente se rebela à autoridade espiritual de Deus. Era isso que Saul vivia fazendo: eu vou sacrificar aqui, eu não vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. E a gente vai instituindo esse espírito de rebelião no nosso coração contra uma autoridade espiritual que está constituída sobre nós. Só que quando eu me rebelo contra a autoridade espiritual justa, eu me coloco debaixo de uma autoridade espiritual injusta. A autoridade espiritual justa é Deus, o Filho, o Espírito Santo agindo em nossos corações. E uma autoridade espiritual injusta é o momento em que eu entro pelo caminho das trevas e permito que Satanás faça morada em meu coração. E aí, a Bíblia diz que Saul cai no chão quando ele ouve essa sua sentença de morte. Ele está lá caído dentro da caverna de uma bruxa e ele não consegue se levantar. Vamos ler os versículos 23 e 25. Estou quase terminando.
Diz assim: porém ele se recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se, matou, e tomando farinha, amassou e cozeu pães asmos, e trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois levantaram e foram adentro naquela mesma noite. Essa versão diz, foram naquela mesma noite. Algumas versões dizem, adentraram a noite. Sabe o que é interessante? De que esta história termina com uma refeição. Mas que final é esse para essa história? Você fala, pastor, hoje é ceia do Senhor. Geralmente a gente prega alguma coisa relacionada à ceia do Senhor. E eu quero colocar aqui diante dos irmãos, para terminar, algo que Deus colocou no meu coração, e eu não consigo entender de outra forma aquilo que surgiu do meu coração, que não sendo Deus soprando ao meu coração, o entendimento que Ele me trouxe, de que curiosamente essa história que nós lemos termina com uma refeição. Aquela necromante, aquela bruxa convence o rei a comer uma refeição. Paulo nos ensinou, Paulo disse em 1 Coríntios 10, 21, você não pode tomar o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode comer na mesa do Senhor e comer na mesa dos demônios. E é exatamente isso que Saul está fazendo. Tomou do copo do Senhor e agora está tomando dos copos dos demônios. Então, nós poderíamos, quem sabe, chamar essa pregação de a última ceia de Saul. E a Bíblia diz que depois que ele come aqueles pães, que ele come aquilo que lhe é servido, eles se foram naquela mesma noite. Eles se foram noite adentro. Saul entrou noite adentro para nunca mais voltar. Ele entra a noite adentro para dali a algumas horas vir a tirar a sua própria vida, se jogar sobre a sua própria espada. E esse foi o seu fim. Vem comigo rapidamente para a última ceia do Senhor. A última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. A Bíblia diz que Satanás estava presente naquela mesa. A Bíblia diz em João capítulo número 13, que Satanás entrou no coração de Judas, que quando ele recebeu o bocado do Senhor, Satanás entrou no seu coração. Satanás estava sentado naquela mesa, e depois que Judas então toma do bocado, sabe o que a Bíblia diz sobre Judas, irmãos? Olha isso, e tendo recebido o bocado, João 13:30, saiu e foi para a noite. Saiu e entrou na noite. Judas saiu na noite da última ceia para nunca mais voltar. Dali ele venderia o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, e dali a alguns dias, atormentado, arrebentado, maltratado, subjugado, devastado, opresso pelos poderes do mal que estavam sobre sua vida, ele viria se enforcar, e a semelhança de Saul, ele viria tirar também a sua própria vida. Mas foi então, irmãos, que Deus ministrou uma coisa no meu coração, que encheu meu coração, e eu quero dizer isso para você esta noite. O Senhor me perguntou, você sabe, Christian, qual é a esperança para você e para os seus irmãos? Irmão, você sabe qual é a esperança para mim e para você? A esperança para nós é que nós não precisamos entrar na noite escura. A esperança para mim e para você é que nós não precisamos tirar as nossas vidas. A esperança para mim e para você é que nós não precisamos nos cortar, nós não precisamos nos flagelar, nós não precisamos nos enforcar, nós não precisamos nos odiar. Por quê, pastor? Porque Jesus entrou na noite escura por nós. Jesus entrou noite adentro por nós. Quando que Ele fez isso, pastor? Está em Lucas 23, versículo 44, diz a Bíblia, já era a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, era meio-dia quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, aquele que nunca cometeu nenhum pecado, aquele onde não havia falha, não havia defeito, Ele entrou na noite escura por mim e por você. Ele passou o dia de meio-dia para meia-noite, assim, era meio-dia, mas então o sol se escureceu, as trevas tomaram aquela terra, e durante 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, ninguém conseguia enxergar nada, trevas cobriram o céu, a escuridão cobriu aquele lugar. Mas Saul, quando entrou na escuridão, o que aconteceu com ele? Ele se separou de Deus para sempre. Judas, quando entrou na escuridão, o que aconteceu com ele? Ele se separou de Jesus para sempre. Mas Jesus, quando entrou na escuridão, ele se separou do Pai, diz a Bíblia, Deus meu, porque me desamparaste? Só que, aleluia, ele foi separado para que eu e você fôssemos religados.
Ele se separou por mim e por você, Ele se fez maldição por nós, Ele levou sobre si, e é nessa mesma noite, o mesmo Jesus que estava naquela cruz, e que está presente aqui nesse lugar, Ele diz para mim e para você: eu entrei naquela noite escura para que você não precise entrar nela, eu carreguei o peso para que você não carregue o peso, eu fui separado para te religar, eu carreguei a sua cruz, eu carreguei a sua vergonha, eu carreguei a sua dor, eu carreguei o seu pecado, eu carreguei a sua morte, para que agora você viva e viva em abundância. Essa é a obra da cruz do Calvário, e Jesus fez tudo isso para que a gente não viva mais com medo como Saul estava, para que eu e você não precisemos entrar dentro de nenhuma caverna, de nenhuma viela, de nenhum lugar oculto, fazer nenhum tipo de invocação para pedir orientação para a nossa vida. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, o seu rosto brilha como a luz do sol, Ele já clareou a nossa história, a ajuda que precisamos, toda a ajuda e todo o conselho que precisamos para a nossa vida, encontramos em Jesus Cristo, o Senhor. Nele. Aleluia. Você não precisa mais dizer, irmão: ah, minha vida está uma escuridão, a minha vida está um tormento, a minha vida de trevas em trevas. Você não precisa dizer: a minha vida é uma bagunça que não tem jeito de arrumar por causa das coisas que eu fiz no passado, por causa daquilo que eu fiz no passado. Eu estou dentro dessa caverna e parece que eu nunca mais vou conseguir sair daqui. E eu quero te dizer: não, 1000 vezes não, porque Ele entrou nas trevas para que você pudesse vir para a luz. Ele entrou nas trevas por você para que você viesse para a luz. Por isso que quando Ele se levantou dos mortos não era mais noite, quando Ele rolou a pedra não era mais noite, quando Ele saiu de dentro daquela caverna não era mais noite, era dia, se fez dia na nossa história. Aleluia. Eu não saio mais para a noite, eu vivo pela luz e pela esperança. Então, se você mexe ou já mexeu com coisas ocultas através de qualquer outro tipo de religião, já fez pactos, já fez rituais, magia negra, ocultismo, bruxaria, se você é uma bruxa e está aqui hoje à noite, eu estou feliz de você estar aqui, porque não é só você que está aqui, quem está aqui também é Jesus Cristo, e Ele é a luz da manhã, Ele é a luz do mundo, Ele é o Senhor sobre céus e terra, e Ele morreu e ressuscitou, e tirou as chaves da morte e do inferno, e não tem grilhão que Ele não possa quebrar. Nessa noite o Senhor pode nos libertar de tudo de errado que a gente já fez na nossa vida, de todo pacto de sangue, todo pacto feito em encruzilhada, em terreiro, toda obra de macumba, de feitiçaria, coisas ocultas que a gente já fez na nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa, e eu creio nisso de todo o meu coração: pastor, existe maldição? Existe para quem não está em Cristo Jesus, mas no dia em que você cruza essa linha e você diz: Jesus, vem ser o meu Senhor, todas as correntes de maldição, tudo aquilo que estava sobre você naquele momento, o Senhor Jesus as quebra, e você é feito nova criatura, e tudo se faz novo. Senhor Jesus, eu sei de uma coisa: há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Não há demônio que fique em pé na sua presença, não tem corrente que fique em pé diante do seu poder, nenhum mal pode contra o único que se levantou dentre os mortos e que venceu a morte e o inferno. Então, para a sua salvação, eu não preciso saber de tudo que você já fez, eu só preciso saber de tudo que Ele fez por você, e o que Ele fez por você é suficiente para te libertar e para te salvar. É disso que eu preciso saber. Por isso eu quero te dizer em nome de Jesus: deixa Jesus te tirar da caverna hoje, deixa Ele te tirar da noite escura e te trazer para a vida. Eu declaro nessa noite, se você render o seu coração a Jesus, horóscopo, tabuleiro, carta de tarô, cristal, vai levantando a sua mão em nome de Jesus. Bruxaria, leitura da sorte, leitura de mão, sessão de necromancia, magia negra, despacho, trabalho, tudo isso será quebrado pelo poder do nome de Jesus. Quantos creem nisso? Chegou glória a Deus no seu lugar. Dê um aplauso ao nome do Senhor, fique em pé para a glória do seu santo nome. Aleluia. Pode aplaudir forte ao Senhor. Aleluia. 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 Pode aplaudir ao Senhor. O seu Espírito nos liberta. Aleluia. 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 Quero falar uma coisa que eu sinto no meu coração. Você que está aqui já anda com o Senhor e tem medo da morte. Você tem medo deixa eu te falar uma coisa: a morte você já venceu. Hoje a morte ataca com o pavor da morte. Ela fica: vou te pegar, vou te matar. Posso te falar uma coisa? A morte não pode mais nos matar.
Tudo que a morte faz com o crente é nos aproximar do Senhor. Por isso eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, eu quebro essa corrente hoje na sua vida, eu quebro esse grilhão, e eu te digo, você vai vencer esse medo para a glória do Senhor Jesus. Você que está aqui dizendo, mas pastor, será que no dia que eu aceitei Jesus, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu batia lá meus tambor, e eu li a carta, e eu fazia aquilo outro, e eu fazia aquilo outro, e eu fazia aquilo outro? Eu quero te dizer, em nome de Jesus, Ele se fez maldição por nós. Tudo aquilo, toda obra da carne, todo o intento de Satanás é quebrado quando alguém passa pela cruz do Calvário. Você não é feito meia criatura nova. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Novo. Aleluia. Aleluia. Somos livres pelo poder do sangue de Jesus. Fecha teus olhos. Essa é a sua noite. Você que está nos acompanhando em casa, você que está aqui nesse lugar, Deus te trouxe nessa noite para te dizer, eu posso te salvar. Meu filho Jesus é tudo o que você precisa. E se alguém aqui nessa noite quer dizer, eu quero experimentar essa liberdade, eu quero experimentar a graça, eu quero experimentar esse poder, essa unção, eu quero ser lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade. Há alguém que deseja nessa noite render o seu coração a Jesus e dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Erga a sua mão no lugar onde você está. Aonde você estiver, erga a sua mão. Aleluia. Você quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus? Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Só um simples gesto. Erga uma de suas mãos aos céus. Aleluia. Aleluia. Estou te vendo aqui. Glória a Deus, filho. Já te vi. Essa é uma noite de salvação. Alguém mais quer dizer, eu quero experimentar essa liberdade que só há em Jesus? Erga suas mãos, uma de suas mãos aos céus. Um simples gesto. Estou vendo você, filha. Deus te abençoe. Alguém mais quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite e dizer, Senhor, eu quero me render ao Senhor. Amém, eu estou te vendo, filha, Deus te abençoe. Eu quero render, eu quero ser livre, livre de verdade, livre dos grilhões da mente e do coração, livre do medo, do pavor da morte. Eu descobri hoje que o meu passado não precisa me condenar, porque se eu estou em Cristo, o meu futuro é futuro de salvação. Aleluia. Há alguém mais pela última vez? Amém, eu estou te vendo, eu estou vendo você. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a igreja levante suas mãos, nós vamos orar por essas pessoas agora, mesmo de olho fechado. Erga suas mãos às várias direções desse templo em nome de Jesus, porque nessa noite cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo despedaçadas. Senhor, eu quero colocar essas pessoas que entregaram o seu coração a Jesus nessa noite. O Senhor as trouxe nesse lugar para salvar, para libertar, para curar, para restaurar. E se algum deles chega aqui carregado pelas forças do mal, pelas forças das trevas, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós declaramos quebrado. Acabou hoje, aleluia, acabou agora, porque há poder no nome de Jesus. Morre o velho homem e nasce um novo homem salvo, completamente regenerado. Todo o trabalho de macumba, de feitiçaria do qual fizemos, do qual participamos, toda a roda do qual não deveríamos estar, todo o ambiente de trevas, tudo isso está cancelado pelo poder do nome de Jesus. Corações estão nascendo de novo nessa noite e nascendo livres para a glória do Senhor. Ó Pai amado, nós nos voltamos para Ti também e queremos Te dizer que a exemplo de Saul, não queremos seguir o exemplo de Saul, nós queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Se tem alguém que está se afastando do Senhor gradativamente, eu quero te dizer hoje, volta, filho. Volta, irmão, volta, irmã. Deus tem um caminho de vida para você. Ele tem isso, só Ele tem vida e tem vida plena. Mas pastor, nesse ano e pouco que eu fiquei sem vir aqui na igreja, eu fiz coisas que eu não deveria fazer. Se você se arrepender e clamar o nome de Jesus, Ele te lava, Ele te purifica e Ele te santifica para a glória do Senhor Jesus. Faz, ó Deus, coisas boas, faz coisas novas, pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus, amém e amém. Dê um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo.